Glórias a Deus. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Glórias a Deus. Deuteronômio, capítulo 32, apenas o versículo 4. Diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidades, justo e reto Ele é. Mais uma vez, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidades, justo e reto Ele é. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a Tua palavra, a qual nós lemos neste momento, Senhor amado. Senhor, nós te pedimos neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações. O Senhor é quem sonda e esquadrinha, Senhor, o nosso coração. Por isso, poderoso Deus, venha, Senhor, quebrantar os nossos corações aqui esta noite. Senhor, manifestar o Teu poder, a Tua graça, Senhor, mediante, ó Pai, as nossas vidas. Fala conosco não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glórias a Deus. Pode dar o fundo do grupo aí, por favor. Nós lemos aqui, irmãos, que Deus, Ele é fiel em todos os seus caminhos, em todas as suas determinações, em tudo aquilo que Ele fez sobre a face da terra foi perfeito. E se nós encontramos alguma coisa hoje imperfeita, é por conta que o homem fez aquilo que não era reto aos olhos de Deus. Desde o início, Deus, Ele fez com que cada um de nós viéssemos a viver a plenitude do seu poder. Ele fez com que cada um de nós, e era o desejo dele, que cada um de nós permanecêssemos de uma forma ao qual não viesse o nosso corpo a ter decomposição, porque tudo que Deus fez era eterno. E quando Deus fala que Ele faria o homem à sua imagem e semelhança, Ele estava dizendo que o homem seria conforme a semelhança de Deus. E Deus não morre, Deus não tem enfermidade, Deus não tem coisas corruptíveis para que possa fazer com que o homem possa fazer alguma coisa para Ele. Mas nós sabemos que tudo aquilo que Deus fez, Ele fez de uma forma perfeita. Mas nós sabemos que infelizmente o homem permitiu que o pecado entrasse no mundo, a partir da desobediência deste Deus, da sua palavra, das suas determinações. E quando nós entendemos desta forma, que Deus Ele não fez marionetes para que andassem conforme o seu querer, mas Ele fez homem e mulher para que voluntariamente fizesse a sua vontade. E Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher entre o caminho bom e o caminho mau. Infelizmente, muitos escolhem o caminho ruim. Escolhem as portas largas, escolhem aquilo que para o seu ego, a sua carne parece favorável. Mas nós sabemos que para nós entrarmos no céu, para nós contemplarmos a face do nosso Deus, nós temos que escolher a porta estreita, a porta que muitas das vezes traz a dor, a porta que muitas das vezes traz a angústia, porque é desta forma que Deus falou que nós iríamos levar a nossa cruz.
Mas nós cremos que chegará o momento que nós trocaremos esta cruz por uma grande coroa de glória, assim como Apocalipse 3:11 diz, que nós teremos como recompensa uma grande coroa de glória, mas ele nos alerta ali, para que nós venhamos vigiar, para nós não perdermos esta coroa. Se hoje é penoso o nosso caminhar cristão, o apóstolo Paulo ele costuma dizer nas suas cartas que a tribulação que nós passamos neste mundo é leve e momentânea. Imagine, irmãos, a tribulação que cada um de nós tem sofrido neste mundo. E o apóstolo Paulo chama de leve e momentânea. Mas ele fala desta forma, porque logo em seguida ele diz em sua carta que toda a tribulação deste mundo não poderá ser comparada ao peso de glória ao qual será revelado para cada um de nós. E este peso de glória que a igreja está almejando, está esperando. Pois assim como foi lido aqui no início, no último versículo dos Salmos, que foi lido no início, aqueles que estiverem esperando por este Deus não serão envergonhados, eles serão recompensados. E esta recompensa que a sua igreja está alcançando, é esta recompensa que a sua igreja está esperando no seu Deus. A sua palavra ela é fiel e não falha. E se hoje nós temos sido conduzidos a esta grande salvação, é pela sua palavra. Pois a palavra do Senhor é o primeiro alicerce para a nossa caminhada cristã. A palavra do Senhor, quando ela fala que Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, Ele estava mostrando que na igreja de Cristo não existe apenas um ministério, mas nós podemos ter funções distintas uma da outra, mas todas elas têm que seguir as regras da palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo ele estava ministrando o seu evangelho aos 70 discípulos, ele falou algo bem interessante, onde está em Lucas 10:16, onde ele diz: quem vos der ouvido, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, todos aqueles que se dispuseram para fazer a obra do Senhor, todos esses estão levando a própria palavra de Deus através dos seus lábios. E Jesus Cristo ele estava falando aqui: olha, eu estou enviando vocês para que preguem o Evangelho a todas as nações. Mas todos aqueles que rejeitarem esta palavra estarão rejeitando a mim. Não estarão rejeitando a vocês, mas estarão rejeitando o próprio Filho de Deus. E aqueles que rejeitam o próprio Filho de Deus também rejeitam o Deus Pai. Era isso que ele estava dizendo. Em nossas vidas, irmãos, nós temos que colocar esta palavra em primeiro plano em nossas vidas. Porque quando nós não cremos mais na palavra de Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada, é como se tudo que Deus tem construído desde o início do mundo viesse a desmoronar em nossas vidas. Porque a pior situação que o homem pode viver é afastado do seu Deus. A pior situação que o homem pode viver é afastado daquele que tem dado fôlego de vida, a força para ele levantar pela manhã, a força nos seus ossos, a força nos seus músculos, a sua força mental. É a pior situação que uma pessoa, que um ser humano pode estar. Por isso o salmista, ali no primeiro salmo, quando ele relata este salmo, ele diz bem detalhadamente que todos aqueles que permanecerem
próximos de Deus, no versículo 3, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, enquanto nós estivermos com Cristo, enquanto nós estivermos seguindo a sua palavra, nós estaremos dando fruto. Jesus Cristo, lá em João 15, quando ele relata ali que ele era a videira, e aqueles que estivessem ligados nele estariam dando frutos, mas é somente quando os galhos, ao qual ele cita simbolicamente que somos nós, quando os galhos estão ligados na videira, estes darão frutos. Mas o galho que não estiver ligado na videira, nós sabemos que ele secará, ele morrerá, ele não virá dar o seu fruto. E a palavra do Senhor, desde o tempo de João Batista já pregava: aquele que não der o seu fruto, o machado estará colocado à raiz desta árvore. A palavra também nos leva a entendermos que nós somos como árvores bem plantadas. Pois é assim que o salmista estava falando: junto a ribeiro de águas, enquanto a árvore estivesse junto ao ribeiro de águas, e este ribeiro de águas, nós sabemos que a água na palavra de Deus, ela representa a limpeza do Espírito Santo em nossas vidas. E nós hoje somos morada deste Espírito. Enquanto nós estivermos sendo morada desse Espírito, Ele estará nos limpando, nos conduzindo, levando os nossos pés mediante o propósito que é a salvação. Mas todos aqueles que não têm o Espírito de Deus, não são morada desse Espírito, infelizmente estão vivendo em perdição, estão vivendo conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Mas cada um de nós temos que estar todos os dias junto do nosso Deus Todo-Poderoso, buscando a sua face, nos rendendo a seus pés, nos humilhando perante Ele. Então a palavra do Senhor é o nosso primeiro alicerce. O nosso segundo alicerce é a fé. A palavra do Senhor diz ali em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós estamos buscando a Deus, primeiro nós temos que crer que Ele existe. Porque a fé não é algo que nós vemos. Assim como no primeiro versículo deste mesmo capítulo 11 de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós estamos esperando todos os dias por algo. Mas a nossa maior esperança que nós temos que ter é a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E este momento ele acontecerá, ele virá. Mas todos aqueles que não dão crédito a esta palavra, que não alimentam a sua fé com esta palavra, esses estão sendo deixados de lado. A palavra do Senhor diz em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E quando nós ouvimos a pregação, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos alimentando esta fé. E ela está aumentando cada vez, cada dia dentro de cada um de nós. E é desta forma que cada um de nós temos que alimentá-la. Porque a fé, ela não pode morrer. Porque quando a fé ela morre, morre-se a esperança, morre-se tudo aquilo que Deus tem construído dentro de cada um de nós. Pois assim como Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer ali que o justo ele viverá pela fé. E nós, irmãos, vivemos pela fé.
Porque se não fosse a fé, se não fosse esta fé que Deus tem colocado dentro de cada um de nós, como nós iríamos crer naquilo ao qual os nossos olhos físicos não veem, ao qual os nossos olhos físicos não contemplam? Então nós entraremos a partir daqui no terceiro alicerce, que é a esperança. A palavra é o primeiro, a fé é o segundo, a esperança é o terceiro alicerce que nós temos que ter dentro de cada um de nós. Paulo ele fala em Romanos 8:24, porque a esperança, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a esperança também não é algo ao qual muitas das vezes nós iremos apalpar, nós iremos ver com os nossos olhos físicos. Não. Mas nós, quando nós temos esperança, nós estamos esperando naquilo ao qual nós não vemos. Paulo ele fala em sua carta aos Coríntios, ele diz desta forma que tudo aquilo que os nossos olhos veem são temporais, são passageiros, mas aquilo que os nossos olhos não veem são eternos. E esta eternidade que a igreja tem que buscar todos os dias de sua vida, aqui nesta terra. Nós não seremos eternos. A palavra do Senhor nos ensina, nós somos peregrinos nesta terra. Nós vivemos 70, 80 anos. A palavra do Senhor diz que quando passamos disso, nós temos uma fadiga natural da carne. Mas se uma pessoa ela vive 90, 100 anos aqui nesta terra, ela tem que entender que existirá uma eternidade, que ela não morrerá novamente. Será uma eternidade que todos os dias ela poderá regozijar por estar com Cristo ou lamentar por estar no inferno. Então, nós temos hoje a oportunidade de escolhermos o caminho que se deve andar, o caminho que nós devemos percorrer. O quarto alicerce, e não sendo o quarto inferior aos outros, pois o próprio apóstolo Paulo diz que ainda resta a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. O quarto alicerce aqui é o amor. O amor de Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. O amor de Jesus Cristo, ele mostrou através do ato de morrer por cada um de nós. Foi o maior ato de amor que uma pessoa pode fazer por uma outra. E Jesus Cristo não tinha necessidade de fazer isso, mas ele se doou. A palavra de Deus diz que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo para morrer conforme os homens morrem nesta terra. Mas não foi uma morte simples, foi uma morte de cruz, uma morte dolorosa, uma morte a qual tirou até a sua última gota de sangue. E foi por este sangue que ele nos purificou. E hoje o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João 15:13, Jesus ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus ele não nos chama mais de servo. Jesus ele nos chama de melhores amigos, de bons amigos, de seu amigo. Mas aqueles que são seu amigo, ele diz bem claro aqui, são aqueles que ouvem a sua palavra, são aqueles que seguem o seu evangelho. Assim como ele próprio, ele diz
ali em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, que ele iria assemelhar o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, mediante aquele ao qual ouve a sua palavra e a segue. Então, todos os que seguem o seu evangelho são como a casa bem alicerçada na rocha, ao qual ele diz ali que vem o vento, vem a tempestade, mas a casa permanece de pé. Esta casa que Jesus Cristo está falando ali somos nós. Nós somos a casa do Santo Espírito de Deus. E esta casa ela tem que permanecer de pé. Venha a tempestade, venha a angústia, venha o que vier. Todos aqueles que estiverem alicerçados nesta rocha, que representa o Senhor Jesus Cristo, esses estão firmados. Estes permanecerão de pé e aguardando a vinda do seu Deus. Cada um de nós, eu creio que todos os dias espera a vinda de Jesus Cristo. Mas esta noite o Espírito Santo ele traz ao nosso coração: anseie mais por isso. Diga: Hosana, Hosana. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos desejar o nosso noivo, pois Ele é o noivo da igreja. Eu creio que, tirando o Eduardo, todos nós um dia nos casamos, e quando se marca a data do casamento, existe aquela ansiedade que chegue aquela data o mais rápido possível. Assim a noiva tem que estar em relação ao seu noivo, desejando: vem logo, Senhor, vem logo buscar a sua noiva, vem logo buscar a sua igreja, e será como um piscar de olhos. A palavra do Senhor diz que nós encontraremos com Ele nas nuvens, e ali, a partir daquele momento, entraremos para a borda do Cordeiro, e aí será só glória. Imagine esse momento, imagine esta hora, ao qual nós estaremos com o próprio Filho de Deus. Aleluias! Ora vem, Senhor Jesus, glórias a Deus. Por isso todos os dias temos que buscar este Deus e reconhecer que, assim como nós lemos no início, Ele é a rocha e todos os seus caminhos são perfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Este é o Deus ao qual nós servimos. Ele é fiel. A sua palavra diz que, ainda que nós sejamos infiéis com Ele, Ele todavia permanece fiel. E que esta fidelidade venha constranger o nosso coração, venha nos constranger todos os dias o seu amor, que é um amor inexplicável. Até o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele não conseguiu explicar o amor de Deus Pai para com cada um de nós. Quando Ele diz ali em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. Quando Ele fala de tal maneira, Ele está dizendo: eu não tenho como explicar. Eu não tenho como explicar o tamanho deste amor. Este amor que nos resgatou do mundo, de um lamaçal de pecado, é este amor que nos conduz todos os dias. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja, mesmo em pouco número de pessoas, Senhor. Muitos faltaram esta noite. O Senhor conhece o coração, a mente, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas nós estamos aqui te adorando, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Senhor, toma nossos corações, nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. Guia-nos, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Sabemos, ó Pai, que de nós mesmos não temos nada, Senhor, a te oferecer, a não ser o nosso coração.
Pois assim, Senhor, o salmista Davi, no Salmo 51, 17, ele diz que o Senhor não rejeitará o coração contrito e quebrantado na sua presença. Quebranta o nosso coração todos os dias, Senhor amado. Quebranta, Senhor, tudo que há em nós, ó Pai, para que nós possamos todos os dias te adorar, te louvar, bendizer o teu santo nome, Senhor Deus. Eis-nos aqui, Senhor amado. Conduz, Senhor, a nossa vida, Senhor, conforme, Senhor, a tua vontade. Sabemos, ó Pai, que não é fácil, Senhor, fazer a tua vontade. Sabemos, ó Pai, que todos os dias, Senhor, o pecado bate em nossa porta. Mas todos aqueles que estiverem permanecendo, Senhor, na tua palavra, estes, ó Pai, não abrirão a porta para o pecado, mas permanecerão firmes, fiéis a Ti. Esta é a igreja, Senhor, que o Senhor vem buscar aqui na face desta terra. Toma nossas vidas, ó Pai, e guia-nos segundo o Teu querer. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.